Olá pessoal, tudo bem? Nessa série de vídeos sobre orçamento público, já falamos aqui sobre as receitas públicas, bem como os tipos de receita e seus estágios, e hoje vamos conhecer um pouco mais sobre as despesas públicas e como elas são classificadas. Vamos lá? Despesas públicas. As despesas públicas se constituem nos gastos públicos e em toda forma de saída de recursos ou de pagamento efetuado a qualquer ator social. É por meio das despesas que o governo estabelece uma série de prioridades de prestação de serviços públicos básicos e investimentos voltados ao interesse geral da comunidade e ao custeio de diferentes setores da administração. Classificação. A despesa pública é classificada em orçamentária, assim como as receitas, e extra-orçamentária. Orçamentária é a despesa derivada da lei orçamentária e dos seus créditos adicionais, e sua principal finalidade é a realização de programas e ações governamentais. Extra-orçamentárias é aquela que não integra o orçamento público, tendo como finalidade o registro da entrega ou a restituição de recursos pertencentes a terceiros que foram arrecadados a título de receita extra-orçamentária, como, por exemplo, as fianças, calções, depósitos judiciais, penhores, hipotecas, depósitos de diversas origens. Tipos de classificação de despesas. A classificação orçamentária das despesas possibilita sua identificação sobre seus diferentes enfoques e também de acordo com o tipo de avaliação. Num contexto geral, as despesas públicas são classificadas em constitucional, funcional, programática, por natureza da despesa e geográfica e regional. Classificação institucional. Identifica os órgãos e as unidades que detêm os recursos, dando ênfase na responsabilidade dos gastos. Vamos citar aqui, por exemplo, o órgão Prefeitura Municipal, Unidade Orçamentária, Gabinete do Prefeito. É bom lembrar que os códigos de classificação não são padronizados, assim cada esfera administrativa institui sua própria codificação. Classificação funcional. Essa codificação é composta por determinadas funções e subfunções pré-fixadas, agregando aos gastos públicos por área segmentada. Conforme a portaria do Ministério do Orçamento e Gestão, número 42, de abril de 99, em seu artigo 1º, como função, deve-se entender o maior nível de agregação das diversas áreas de despesas que competem ao setor público, como, por exemplo, segurança pública, saúde, trabalho, administração, entre outros. O mesmo artigo, no seu parágrafo 3º, estabelece que a subfunção representa uma partição da função, visando agregar determinado subconjunto da despesa do setor público. No mesmo artigo, lá no parágrafo 4º, possibilita a combinação das subfunções com as funções diferentes daquelas que estejam vinculadas, ou seja, podem ser feitas combinações típicas, função e subfunção de uma mesma área, e atípicas, combinação de função de uma área com a subfunção de outra área. Exemplo de combinação típica, função e subfunção de uma mesma área. Órgão, governo municipal. Programa, programa de gestão administrativa. Função, administração. Subfunção, planejamento e orçamento. Você pode ver que todos estão na mesma área. Tanto a função como a subfunção diz respeito à administração. Agora vamos ver um exemplo de combinação atípica, função de uma área e subfunção de outra área. Órgão, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Programa, Programa de Desenvolvimento de Esporte. Função, desporto. Subfunção, administração geral. Então, é a subfunção de uma outra área.
Classificação programática é aquela composta por programas e ações traduzidas pelos projetos, pelas atividades e pelas operações especiais. Cada ente da federação deve estabelecer a sua estrutura de classificação de programas que deve estar contidas no PPA para um período de 4 anos. A classificação programática compõe-se de 4 dígitos. Quando o primeiro dígito for 1, 3, 5 ou 7, a ação corresponde a um projeto. Quando o primeiro dígito for 2, 4, 6 ou 8, a ação corresponde a uma atividade. Quando o primeiro dígito for 0, refere-se a uma operação especial, e quando o primeiro dígito for 9, corresponde a uma ação não orçamentária, isto é, ação sem dotação no orçamento, mas que participa dos programas do PPA. Classificação por natureza da despesa. Nessa classificação, consideram-se a categoria econômica, o grupo a que pertence, a modalidade de aplicação e o elemento da despesa. A estrutura de classificação da natureza da despesa apresenta na seguinte composição. Primeiro nível, categoria econômica. Segundo nível, grupo de natureza da despesa. Terceiro nível, modalidade de aplicação. Quarto nível, elemento da despesa. Quinto nível, desdobramento do elemento da despesa, que é facultativo. Bom, é isso, pessoal. Por hora é só. Deixe seus comentários, seu joinha, inscrevam-se e valeu!